está conosco Alessandro Viana Vieira de Paula, que vai nos falar sobre a construção da consciência da imortalidade. Teremos ainda a mensagem do Momento Espírita com o título O Endereço Certo. A doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, responde com muita propriedade questionamentos comuns do ser humano, como, por exemplo, de onde viemos, o que estamos fazendo na Terra e para onde vamos. Desta forma, a imortalidade da alma é comprovada e apresentada com muita clareza. Será que todos os homens já têm esta consciência? Alessandro Viana Vieira de Paula é nosso convidado para falarmos sobre este assunto depois do Momento Espírita. O jovem rapaz fazia os últimos preparativos para a viagem que se avizinhava. Ficaria distante da família, do país, na busca de novos desafios profissionais. Estava às portas de iniciar uma nova fase da vida, na qual precisaria se afastar do lar, dos amigos. Pela primeira vez, pensava ele, estaria sozinho, dono de si e de seu destino. Os 20 e poucos anos davam-lhe o combustível para correr em busca dos sonhos e das aventuras, no desejo natural de se descobrir e descobrir a vida. Certo dia, o avô o chamou, pois queria ter com ele uma conversa antes de partir. Recebido entre abraços e brincadeiras carinhosas, o velho senhor o convidou a ouvi-lo, pois tinha um último conselho a lhe dar antes da viagem. O jovem, afeito aos cuidados naturais do avô, imaginou que seriam as falas de sempre. Aqueles conselhos para se cuidar, mandar notícias e outras coisas do gênero. Sentou-se e esperou. Contudo, com o peso da sabedoria que os anos lhe possibilitavam, o avô o olhou profundamente nos olhos e lhe disse: Meu filho, por onde quer que você vá, não importam os caminhos e possibilidades que a vida lhe oferte. Lembre-se de nunca perder o endereço de sua casa. O rapaz achou a princípio que se tratava de alguma brincadeira, ou mesmo que o juízo do avô falhara por alguns instantes. Afinal, como ele iria esquecer o nome da rua, o número da casa que lhe fora lar por toda a vida? Como assim, vovô? Perder o endereço de casa? O senhor acha que eu não vou me lembrar onde moro? Depois de uma pausa natural, o ancião explicou: Meu filho, muitos serão os convites que lhe chegarão, e cada convite será uma bifurcação na estrada de sua vida. Você terá a opção de ir para um lado ou para outro. Terá sempre a chance de dizer sim ou de dizer não. A sua resposta para cada convite é que definirá o rumo de sua caminhada, o destino que você estará construindo para si mesmo. Assim, quando tiver dúvidas, quando se perguntar se vale a pena isso ou aquilo, lembre-se do endereço de sua casa. Lembre-se dos valores com que foi educado. Lembre-se de que é aqui que você aprendeu a ser honesto, honrado, solidário com o próximo, a ser uma pessoa de bem. As propostas que o afastarem da sua casa, tenha certeza, não valerão a pena. Não importa se possam assinar com sucesso, conquistas, dinheiro ou reconhecimento social. Escutando as valiosas palavras do avô, o jovem emocionado o abraçou, guardando na alma a lição. Os valores recebidos no lar deverão nos acompanhar vida fora, aonde quer que nos conduzam nossos passos e nas mais diversas circunstâncias. Sorria-nos o sucesso ou as momentâneas nuvens do fracasso. Os conselhos dos que nos antecederam na jornada reencarnatória devem nos merecer acurada reflexão, uma vez que, tendo experienciado determinadas lutas, eles têm, além do peso natural dos anos, a própria vivência a lhes guiar as palavras. Pensemos nisso
Fiquemos atentos às ponderações dos que nos querem bem e somente desejam que sejamos felizes nesta vida, sob a bandeira da honestidade e da dignidade. Vimos a mensagem com o título O Endereço Certo. Ela está no CD Momento Espírita, número 28, que é produzido pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos conversar com Alessandro Viana Vieira de Paula, palestrante espírita de Itapetininga, São Paulo, sobre construindo a consciência da imortalidade. Olá, Alessandro, é uma alegria muito grande para nós contarmos com a sua presença hoje no programa. O tema da Conferência Estadual Espírita do Paraná deste ano, promovida pela Federação Espírita do Paraná, é Construindo a Consciência da Imortalidade. Qual é a importância de nós sabermos que somos imortais? Ivone, é uma satisfação voltarmos a este programa. E a Federação Espírita do Paraná, sempre muito inspirada na escolha dos temas das conferências anuais. E este tema, Construindo a Consciência da Imortalidade, é muito importante, porque o primeiro passo para que a criatura humana possa despertar, entender o sentido da vida, é enxergar-se como espírito imortal. Porque enquanto nós achamos que somos o corpo, apenas o corpo, e temos essa visão ou a tendência materialista para compreender as ocorrências da vida, nós vamos ter uma probabilidade muito grande de nos equivocarmos, sobretudo do ponto de vista moral. Então, esta consciência da imortalidade, que envolve, conforme nós veremos, diversos passos, mas o primeiro dele é tomar consciência de que somos uma alma eterna, transitoriamente no corpo, buscando a evolução intelecto-moral. E como que você vê o nível de consciência da humanidade desta questão? Ela tem consciência da imortalidade ou está mais próxima do materialismo? Aí acontece um fenômeno interessante, porque a maioria das religiões são imortalistas. Acreditam que nós somos constituídos de corpo e alma, e que após a morte do corpo físico, a alma ou espírito sobrevive. Mas mesmo tendo este conhecimento, nós tendemos a ter uma conduta materialista. Então a crença é na imortalidade, mas a conduta é materialista. Vejamos aí a escolha que a criatura humana, de uma maneira geral, vem fazendo, o comodismo, as distrações, os conflitos existenciais, a cultura de prazer que vivemos nos dias de hoje, demonstra aí que há um paradoxo entre aquilo que nós acreditamos e a forma como nós agimos. E haveria alguma maneira ou maneiras de se superar essa visão, essa tendência ao materialismo? Essa consciência da imortalidade que nós estamos aqui comentando é o primeiro passo. Mas quando a Federação Espírita do Paraná escolhe o tema Construindo a Consciência da Imortalidade, ela consegue dar um plus, trazer mais profundidade a este tema, porque não basta cogitar ocasionalmente que nós somos imortais. Aliás, nós vamos perceber que ao longo desse momento atual que nós estamos vivendo, os fenômenos espirituais estão diminuindo. Fenômenos como curas, materializações. Nós estamos vivendo um período que Kardec chamou que cessaria o período dos fenômenos e nós adentraríamos num período que ele chamou de período psicológico, que era o momento que a criatura humana teria que parar para meditar em torno da própria imortalidade. A partir da crença que eu sou imortal, nós passamos então aos demais passos, que é modificação de conduta, que é realmente rever os nossos anseios, as nossas metas existenciais. E isso é urgente, porque conforme o nosso próprio Divaldo, na palestra que fez aqui na cidade de Maringá, na conferência deste ano, alertando que a criatura humana vive muito conflitiva, ansiosa, depressiva, essa cultura materialista. Então, de alguma forma, nós estamos vivendo um momento em que nós temos que dar um passo adiante, a partir da própria imortalidade, criar reflexões, posturas, aspirações
que nos levem em sentido contrário a essa cultura materialista. E está no Livro dos Espíritos que o grande papel da doutrina espírita é destruir o materialismo, essa chaga que vem minando a humanidade, trazendo prejuízos inquestionáveis à criatura humana. Você já fez uma referência, mas você poderia nos falar um pouquinho mais sobre a contribuição que o Espiritismo trouxe no sentido de provar a imortalidade da alma? Nós vamos observar que a imortalidade da alma, ela é provada através da mediunidade. A palavra mediunidade surgiu com a doutrina espírita, mas é um fenômeno que sempre existiu, essa interação entre a criatura humana e o mundo espiritual. Então a doutrina espírita, através da mediunidade, através do relato dos próprios espíritos que estavam no corpo há pouco tempo e regressaram ao mundo espiritual, então através dos testemunhos desses espíritos nós comprovamos a imortalidade. Como, por exemplo, não mencionar as cartas consoladoras de Chico Xavier. Quantas famílias e mães que não buscaram o Chico em Uberaba, em Pedro Leopoldo, e lá encontraram a certeza de que seu filho, seu marido, sua esposa, o seu ente querido que havia falecido, estava vivo nessas outras dimensões da vida. E ali a prova da mediunidade se dava através dos fatos que o médium descrevia. Nós sabemos que Chico não conhecia detalhes da vida de todas as pessoas que o buscavam. Então ali nas mensagens, algumas se transformaram em livros, nós vamos observar filmes, né, as cartas consoladoras do Chico, né, as mães de Chico Xavier, a gente nota que os detalhes da comunicação, fatos da vida da pessoa e muitas vezes a própria assinatura que conseguiu se reconhecer firme, eram, através dessa comprovação que a ciência busca, uma prova de que esses espíritos estão vivos, porque eles vêm através da mediunidade, através desta ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, dizer aos entes queridos que ficaram, nós estamos vivos, a vida prossegue. Então a doutrina espírita trouxe uma contribuição enorme, não só pela questão dos fenômenos, explicando os fenômenos, trazendo ética para os fenômenos, mas também trazendo uma lógica por detrás dos fenômenos, explicando o porquê dos fenômenos, a causa dos fenômenos. Então a doutrina espírita tem esse aspecto científico e filosófico que nos faz entender essa questão da imortalidade da alma. Considerando a imortalidade da alma e a lei do progresso, que é uma das leis morais, né, que o Espiritismo propõe, como que se dá a progressão dos espíritos? Aí nós vamos notar a beleza das leis de Deus. Nós sabemos que uma única vida é insuficiente para o progresso do espírito, para desenvolver todos os tesouros divinos que nós trazemos na nossa intimidade. Porque é Jesus quem nos convida, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então Jesus se referia a esses tesouros divinos e que nós teríamos essa meta, esse objetivo existencial de despertar esses tesouros morais e intelectuais. E não precisa fazer uma força de raciocínio para entender que uma vida é insuficiente. Hoje em dia, à vista do conhecimento atual, quantas coisas para nós conhecermos. Na área das leis materiais da vida, na área da química, da física, da biologia, exatas, biológicas, artísticas, há tanto conhecimento latente no mundo para que a gente possa compreender. E do lado das leis morais a mesma questão, quantas virtudes, quantos sentimentos a serem exercitados pelo Espírito para despertar esse tesouro divino que há dentro dele. Então é muito natural que uma vida de 40, 50, por mais longeva que seja a reencarnação atual, uma pessoa que viva, por exemplo, 90 anos, a expectativa de vida aumenta de tempo em tempo, nós vamos perceber que é insuficiente para que o espírito possa alçar esse voo na direção do progresso que a ele está destinado. Então, a partir da imortalidade da alma, nós abrimos uma chave para uma outra compreensão, que é a questão da reencarnação. Por isso, Allan Kardec, na Revista Espírita, de julho de 1868, vai fazer um comentário muito interessante. Ele diz assim, a existência de Deus é o ponto principal da doutrina, e em segundo local, a existência da alma. Porque a partir da existência da alma é que nós podemos compreender reencarnação, corpo espiritual, mediunidade. Se eu não acredito na existência da alma, fecham-se as portas para esses conhecimentos
importantes para o nosso progresso. Então, entender-se imortal vai abrir portas para que a pessoa entenda essa lei divina da reencarnação, que cada vida é um progresso, é um passo que a criatura humana dá na direção do Pai. E a reencarnação é uma chave para nós entendermos a justiça divina, não é? Sem dúvida. O Livro dos Espíritos, ao ser perguntado sobre a reencarnação, eles falam que ali está o dogma da justiça divina. Então, com uma vida apenas, nós não teríamos explicações para muitos fatos da vida. Nascer com saúde, sem saúde, a pobreza, a riqueza. Para muitos, tudo dá certo durante a vida, para outros é uma vida difícil, complicada. Uns que deixam o corpo físico em tenra idade, outros que têm uma vida longa. Então, entendendo que Deus não joga dados, entendendo que nós não podemos ser vítimas do acaso, dos astros, das estrelas que ditariam o nosso destino, nós passamos a entender que a reencarnação é essa senha para que nós possamos entender essas ocorrências que o homem já de há longo tempo vem questionando. Então, o conhecimento da imortalidade da alma traz para o homem o grande consolo, não é? Sim. Nós temos uma lição muito bela numa obra do Divaldo, que se chama Impermanência e Imortalidade, ditado pelo espírito Carlos Torres Pastorino, e ele escreve um capítulo denominado Consciência, onde ele diz que a finalidade dos fenômenos espirituais e da mediunidade é despertar a criatura humana para a imortalidade da alma e as suas consequências morais. E aí ele comenta que essas consequências seriam isso que você bem mencionou, consolo para os familiares aflitos. Então, entender-se imortal, que a vida prossegue, tira esse peso, esse fardo que nós criamos por ignorância em torno do fenômeno da morte. E ele vai além, não só o consolo para os familiares aflitos, mas ele diz uma mudança profunda de conduta, estabelecer uma ponte espiritual com os benfeitores espirituais. Ele fala da expansão da consciência, da alegria de viver. Então a gente percebe que a imortalidade da alma, essa consciência na imortalidade da alma, abre para nós um potencial enorme diante da vida. Ele chega a usar a expressão agiganta-se diante da existência. Quando a criatura humana identifica-se como espírito imortal, com a eternidade pela frente e entendendo que tem um sentido de progresso, agiganta-se, ele fala, a visão da vida, do infinito, do universo, agiganta-se. E a criatura humana passa a experimentar emoções e ter conhecimentos dantes por ela jamais experimentada. Então esse passo na direção da consciência da imortalidade é um passo necessário para que a criatura humana possa agigantar-se diante da vida, entendendo a própria vida. Alessandro, sendo o homem um espírito que veio do plano espiritual e que a ele retornará ou já retornou várias vezes através das múltiplas reencarnações, a que se deve tanto apego que ainda existe às coisas da terra e também o temor da morte? O apego às coisas da terra está relacionado a esta vinda para a matéria física. O Carlos Torres Pastorino, que nós citamos na obra, num outro capítulo, ele chega a mencionar que nós vivemos aqui escravizados aos 5 sentidos. Então, quando o espírito reencarna, mergulha na argamassa celular, se compara como um mergulhador antigamente que ia para a intimidade do oceano e colocava aquele escafandro pesado, que limitava a sua movimentação. Então nós passamos a entender que vir ao corpo, esse corpo ainda denso, grosseiro, que reflete a nossa limitação espiritual, ele impõe alguns impedimentos para o potencial da alma. Então quando nós estamos no corpo, nós achamos que aqui é a vida real. Mesmo para nós espíritas, às vezes no dia a dia, em alguns momentos da vida, a gente se esquece que somos imortais. E agimos, tomamos decisões como se a vida real fosse a vida no corpo. E no Livro dos Espíritos, essa obra básica também da doutrina, e diz que a matéria exerce um atrativo para o espírito justamente para trazer aprendizado. Porque para o espírito, entre aspas, se espiritualizar, desenvolver as virtudes do sentimento, naturalmente que para que ele possa crescer na direção do Pai, ele tem que experimentar desafios.
Se a vida não gerasse para ele nenhum obstáculo, não gerasse para ele nenhum aprendizado nesse sentido, ele não cresceria. Então, este império da matéria, a cada reencarnação, faz com que o espírito, mesmo na matéria, ele vá lentamente se espiritualizando. Então, é natural que essa matéria exerça uma atração muito forte para nós, para que o espírito possa desenvolver resignação, essa consciência da vida futura, mesmo diante desse atrativo da vida, fazer escolhas espirituais. Então, esta vida materialista que nós levamos, conforme vínhamos falando ao longo do programa, faz com que haja essa questão que você mencionou do temor da morte. Então nós temos medo de perder tudo aquilo que temos aqui na Terra, esquecendo que é transitório. Então medo de se separar dos nossos familiares, medo de deixar as nossas posses, os nossos bens, medo de deixar o poder, o destaque que nós conquistamos. Então nós queremos nos eternizar aqui no corpo. Tanto é assim que existem estudos da ciência hoje, pessoas que buscam a chamada criogenia. O que é a criogenia? É o anseio da criatura humana querendo perpetuar a vida no corpo. Ela quer ser imortal, anseia por ser imortal, mas no corpo físico. Então hoje pessoas pagam fortunas para que após a morte, a própria ou de entes queridos, fiquem congelados na expectativa de que um dia a ciência possa devolver a vida a ele ou aos seus entes queridos, porque desejam a imortalidade no corpo, querem perpetuar o prazer, o gozo, usufruir aquilo que a vida na Terra oferta, mas já somos imortais em espírito. É este o grande tesouro que o Evangelho de Jesus se refere à imortalidade, quando ele próprio, no terceiro dia após a crucificação, aparece em espírito para Maria Madalena, depois para o colégio apostólico, dando o testemunho final da imortalidade da alma. O que você entende que está faltando para o homem viver de acordo com a consciência da imortalidade, já que muitos missionários e o próprio Jesus veio nos alertar sobre a necessidade de agir desta forma? Essa questão está relacionada ao que Jesus chamou no Evangelho de a porta larga e a porta estreita da salvação. Quantas criaturas humanas, não obstante estejam numa religião que prega a imortalidade, preferem às vezes permanecer na ilusão, preferem não avançar em termos de raciocínio em torno da vida, porque terá que abdicar de muitas coisas, abdicar do prazer. E quando a gente fala que abdicar do prazer, são dos excessos, das questões antiéticas, porque mesmo a pessoa mais espiritualizada, estando no corpo, ela acaba se alimentando, acaba dormindo, há questões associadas ao instinto de sobrevivência do corpo. Mas as pessoas querem perpetuar o prazer, as pessoas têm uma tendência, de uma maneira geral, a não querer assumir responsabilidades. Não querem ter disciplina nos compromissos espirituais. Então essa grande dificuldade que tem é ainda essa visão da porta larga da salvação. A pessoa quer levar uma vida descompromissada do ponto de vista espiritual, achando que por um ou outro motivo, conforme a sua visão religiosa, ela mesmo assim terá acesso ao reino dos céus. E nós sabemos, conforme Jesus nos ensina, que a cada um será dado segundo suas obras. Portanto, para conquistar esse reino dos céus que está dentro de nós temos que buscar a porta estreita da salvação. É a consciência da imortalidade com mudança de conduta. É isso que a Federação Espírita do Paraná tem nos permitido refletir em torno desse tema. É a partir da consciência permitir que outros desdobramentos necessários se façam na nossa vida. Então, nós pedimos aos ouvintes que estão nos ouvindo, estão assistindo ao programa, que realmente é um momento que nós temos que refletir sobre a imortalidade. A Terra vive um momento muito especial, muito complexo. É a hora de nós vivermos moralmente de acordo com esta crença na imortalidade. Alessandro, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que estiveram conosco. Este programa estará disponível também no site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.